Como posso ajudar a consertar os defeitos de uma pessoa para que ela não sofra? Pergunta de Darlene. Bom, tu pode ver que é uma grande vontade de controle, né? Uma grande necessidade de controle. Isso é um fator que vai te trazer grande sofrimento. Talvez tu já esteja em sofrimento por trazer esta pergunta aqui. Talvez tu nem saiba que sofre ao trazer esta pergunta aqui, né? Porque consertar os defeitos de uma pessoa para que a pessoa não sofra. Primeiro lugar, quando a gente quer mudar alguém, é porque a pessoa que não está bem é nós. Né? Porque a gente, quando está mal, não adianta dar um remédio para outra pessoa para que ela melhore. Não adianta, a gente vai tentar fazer as pessoas sempre melhorar. Provavelmente quem está em sofrimento é tu, pelo que tu julga defeito dela, né? Porque tem um conto indiano, Cris, que é do Chakram Pillai, que ele saiu para beber com seus amigos em um bar da cidade. E ele só iria beber até as 8 horas. Mas daí então, conversa vem, conversa vai com os amigos yogis. Eis que olha no relógio e já eram 3 horas da manhã, porque, né, perderam a noção do tempo. E o tempo passou. A magia do bar, né, Pablo? Quando viu, já eram 3 horas da madrugada. E ele já estava totalmente tropeçante, cambaleante. Pillai foi então em direção à sua casa, caminhando. Como já era muito tarde, resolveu pegar um atalho. Nesse atalho que ele pegou, ele acabou se enroscando numas plantas, tropeçando e arranhou a cara, arranhou a face dele num arbusto espinhoso. Saiu um pouco de sangue da cara, mas ele continuou andando. Chegou em casa, ficou mais meia hora tentando abrir a fechadura. Chegou no banheiro, olhou para a cara dele, com arranhões e sangue, e tratou com um band-aid da forma que pôde. E foi dormir, tentando não fazer barulho. No outro dia de manhã, a mulher dele acorda ele com um balde de água fria, né? Tá com um balde de água fria, ele arranca as cobertas dele e diz: "Você andou bebendo de novo?" Pillai disse: Não, se recuperando, não. Eu prometi que nunca mais ia colocar um gole na boca. Então ela arrancou ele da cama, levou para o banheiro e mostrou no espelho vários band-aids colados no espelho. Né? Somente alguém, né, que está totalmente inconsciente pode fazer essas coisas, né? Se tiver doendo aqui, a gente tenta consertar lá, porque a vida é um espelho e é um reflexo neste famoso conto hindu, né? Colocar band-aids no espelho não vai curar as nossas feridas, né? E quanto mais rápido a gente aprender algo que eu vou dizer aqui agora, melhor é para a nossa vida, menos a gente sofre, né? Porque sofrimentos e alegrias, elas todos nascem a partir de dentro de nós, né? E se nós estamos com sofrimentos, é porque nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. Não é que o outro possa ter problema. Tu sabe que o dia que a gente se percebe como o todo, a gente aceita todos absolutamente na integridade de como são. Nem mesmo o julgamento de melhorar, ou consertar, ou dizer que algo está errado. Veja como o todo age com a humanidade, por exemplo. Ele sustenta a vida de todo mundo em tempo real. Até mesmo das pessoas que estão contra ele. Contra o universo.
É a história de dar a outra face que Jesus dizia, né? Só que ele dá outra face, dá outra face, dá outra face, dá outra face, dá outra face. Tudo bem, a pessoa vai cansar um dia. O universo tem infinitas faces. E o todo, né, tem infinitas faces. E como é que o todo age? Tem alguém pronto para acabar com o mundo, ele mantém a pessoa viva. Todas as células. O todo poderia acabar com o planeta inteiro em uma fração de segundos. É só o Sol dar um relampejo de magma. E a Terra inteira desapareceria em uma fração de segundos se o todo quisesse acabar com a Terra. Mas não. O todo mantém todos vivos constantemente, até quem não gosta dele, age contra ele. O todo aceita todos. Os que estão lá na prisão de segurança máxima, o universo mantém vivendo, células funcionando, saúde em plena. E permitindo que errem mais ainda. Vamos que vamos. Por quê? Porque Deus é sócio de todo o negócio. Todo. Ele investe em ti, em tudo que tu quiser. Né? Ele te apoia em absolutamente tudo. Até no erro, Pava. Não existem erros. Né? Um erro é dados colhidos. Um erro é passos no caminho do acerto. Um erro é aprendizado, porque senão não seria aprendido. Né? Então, o todo sustenta todo mundo da exata forma que é. E tu só poderia mudar, digamos assim, alguém mudando a ti. Por quê? Porque as pessoas só aprendem através do exemplo. Então, tu não se preocuparia com os erros das pessoas e nem corrigi-las, digamos, a nível ínfimo, que é a palavra, mas a corrigiria em nível vasto, que é o energético, a presença, o aceitar e o agir. Né? Às vezes, uma pessoa que tem os defeitos que tu quer consertar, mostra os teus a ti, ou quem sabe tu tem piores, se assim fôssemos analisar. Né? Então, se tu quer consertar e ajudar alguém, o melhor que tu tem a fazer é aceitar plenamente. Soltar todos os tipos de controle que queira ter sobre. Apoiar em tudo. É assim que o todo faz. Caso tu não queira ser como ele, bem-vindo ao reino do ego e da matéria e terá grandes problemas e sofrimentos. Bom, e se tu for olhar pra ti, talvez tu tenha tantos sofrimentos quanto a pessoa que tu quer consertar. Ou mais, ou menos. A questão é, tudo parte de dentro de nós. Tanto a felicidade, quanto a tristeza. E digo mais, tanto as coisas boas, quanto as coisas que a gente diz ruins, por termos esse julgamento, né, nos fazem também deixar de ver a coisa como é. De fato. Tudo que a gente gosta muito e tudo que a gente não gosta nos altera a realidade. Porque se eu gosto muito do Hélio, eu vou colocá-lo grande. Tudo que ele faz é maravilhoso. Tudo que... Vou criar muitas histórias grandiosas sobre. E se eu não gosto do Hélio também, vou falar dele. Coisas ruins. Tudo vai ser ilusão no fim das contas, né? Criadas pela minha energia. Dentro de nós é que cria todo o nosso universo externo. Então, a gente seria curioso se aprendermos isto. Né? Sofrimentos e alegrias são gerados a partir de dentro. Portanto, aqui dentro que precisa ser cuidado. Consertado, quem sabe. Né?
O todo aceita a todos. E sempre que a gente estiver inconsciente, a gente vai querer consertar o outro. Porque a nós só compete a nós. Ah, mas é meu filho. Exemplo. É a única coisa que faz. A tua energia mudando e aceitando é a única energia que muda e aceita ele. A única. Quanto não que estamos aqui dizendo para que tu se convaleça de coisas erradas, feitas e as apoie. Não. Mas elas devem ser aceitadas. Primeiramente. Né? Porque se for refutado, tu já sabe o que acontece, né? Ele não fala mais contigo e se torna rebelde. É tua, uma escolha tua. Ele vai se confessar para os amigos, para outras pessoas, mas para ti ele vai ficar quietinho e vai fazer escondido. Mas se tiver aceitação, ele tem um porto seguro. E todo mundo erra, né? E, enfim, então a aceitação é a principal parte. E depois é o exemplo e a energia, porque 99% do universo é energia interna. Então, às vezes, a gente acha que através das palavras externas e de dar um conhecimento X, a pessoa vai aprender algo. Não, é através da energia que está por trás de tudo isso que todas as pessoas aprendem alguma coisa sobre o que tange a moralidade em expansão. A gente falava há pouco de Divaldo, e a gente pode estender também para falar de outros grandes mestres clássicos, avatares da humanidade, como Buda e como Jesus, um dos grandes exemplos para quase tudo que a gente fala no campo da espiritualidade, né? E por que Jesus tinha grande capacidade de nos apoiar? Porque, primeiro, ele era uma grande alma, uma grande consciência. Isso já nos traz indícios de que se quisermos ajudar de fato alguém, um dos primeiros passos é nós sermos grandiosos enquanto consciência, enquanto pessoas também, porque se somos grandes, podemos ajudar com mais possibilidades, porque a nossa compreensão é mais vasta. Mas, além disso, Jesus não se manteve no seu campo consciencial, num plano astral superior, ele teve a experiência de descer aonde nós estávamos e estamos, na nossa ignorância. Isso também nos dá grandes indícios. Quer de fato apoiar, ajudar alguém? Entenda profundamente, de forma experimental e absoluta, o porquê esta pessoa sofre. Quando a gente não consegue entender o porquê ela sofre, às vezes a gente só está no nosso patamar julgando ali a pessoa, né? E apontando. Quando a gente não consegue entender de fato e profundamente, a gente não consegue apoiar. Então não há como nós não nos, entre aspas, sujarmos um pouquinho. Jesus teve que encarnar no meio de nós, e claro que a sua consciência o permitia andar por este vale das sombras e não temer mal nenhum, mas a gente precisa descer ao mesmo nível com a consciência elevada para que depois possa apoiar, abraçar e, quem sabe, conduzir. Mas Jesus também não pegou todo mundo à força, à marra e mandou vamos, 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 vamos. Ele apontou o caminho. Depois que desencarnou e nós aqui crucificamos, muita gente seguiu fazendo o que quis fazer. Mas a salvação estava ali. Agora, quem é que podia pegar a salvação? Ele nos deu, está dado. Mas quem é que pode pegar? A gente às vezes vem com a mão cheia, né? E aí Jesus nos dá a salvação e aí com que mão que eu vou pegar? Oh, primeiro larga o que tu tem, para depois pegar. Só que às vezes a gente não consegue largar. E aí, bom, Jesus passou, foi embora, desencarnou e muita gente lá ficou a ver navios naquele momento, mas claro que os ensinamentos germinam e florescem, proliferam até então. O exemplo arrasta, como o Pava muito bem falou, e lembra aquela historinha do Gandhi também, que a mamãe, com o seu filho viciado em doce e açúcar, chegou para o Gandhi e pediu, por favor, salva o meu filho, ele está comendo muito doce, está fazendo mal para a saúde dele. Fala para ele não comer doce. E o Gandhi, olhando para o menino, não falou nada e apenas falou para a mãe, olha, traz ele na semana que vem, por favor. Uma semana se passou, a mãe trouxe o menino ao lado do Gandhi de novo, e o Gandhi simplesmente olhou com amorosidade nos olhos do menino e disse, meu filho, não coma mais açúcar. E desde aquele momento o menino não comeu mais doce e açúcar.
A mãe ficou indignada, né? Por que tu não falou não come mais doce e açúcar na semana passada? Foi só isso? É tão simples. E Gandhi responde: Olha, eu poderia ter dito, mas não teria força nenhuma, porque há uma semana atrás eu também estava comendo açúcar. Então não tinha força moral a minha fala. Agora eu fui o exemplo, simplesmente levei este ensinamento e agora surtirá efeito. É, isso aí nos remete mais uma vez à força da energia por trás. E, como dizem os mentores, né? Ser luz não significa viver na luz. Ser luz é a possibilidade de ter o entendimento que somos luz, né? Porque há um paradoxo aí entre ser e entender que você é. Então, essa história do espelho foi fantástica, porque a gente tem a capacidade de falar mal de uma pessoa ou reclamar de uma pessoa, e a gente consegue, às vezes, até falar mais das pessoas que a gente não gosta do que as pessoas que a gente ama, mas porque essas pessoas são espelho e que querem nos mostrar a nossa real capacidade, que a gente está ali, ela só está te mostrando algo que está dentro de você e que precisa ser mudado. É espelho. Não, não à toa que Jesus encarnou aqui, para ser um espelho mais harmônico para a gente, para que ele entrasse em contato com a luz maior que está dentro da gente. Então, quando algo aparece na nossa frente e nos incomoda, simplesmente é a luz lá de trás que mais brilha, está tentando nos mostrar, olha, tem algo desarmônico aí. E não adianta pôr o band-aid no espelho, tem que pôr o band-aid no seu rosto primeiro. Então, esse é um grande ensinamento.